Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Bem-vindos, bem-vindos. Queria começar pela professora Isabel Brito. Cumprimentá-la, agradecer a sua presença e queria começar por si, porque nos vai falar aqui de um tema de enorme importância que tem a ver com os solos e com os micro-organismos. E o que queria começar por lhe perguntar, professora, é que importância é que estes micro-organismos do solo, que nós conhecemos tão pouco, não é? E que começamos agora a despertar finalmente para esta realidade, que importância é que eles podem ter neste caminho da sustentabilidade e desta intensificação sustentável, que é o tema que nos traz aqui hoje. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo desafio e pelo convite de estar aqui hoje convosco, é um gosto. Respondendo à sua questão, quando falamos dos micróbios e quando falamos dos micróbios, o solo é o fator-chave de todos estes processos que tivemos aqui a falar, por mais tecnologia que tenhamos, por mais atenção que tenhamos aos agroecossistemas, tudo começa e vai tudo acabar no solo e, portanto, a qualidade do solo vai ser um fator determinante para conseguirmos ter uma eficiência de utilização dos fatores de produção, que é um fator também fundamental neste contexto da intensificação sustentável, nomeadamente da água e dos nutrientes, fatores base cuja eficiência é fundamental para a produção vegetal. Se nós tivermos um solo de qualidade, conseguimos uma melhor utilização destes fatores seguramente. O solo de qualidade passa por uma série de fatores, passa claramente e como fator primordial ter um teor de matéria orgânica elevada, passa por conseguirmos ter taxas de mineralização baixa, passa por conseguirmos algum controle da erosão, passa por conseguirmos ter um solo bem drenado e tudo isto contribui para um solo de qualidade e contribui, por um lado, para termos uma atividade biológica eficiente e, por outro lado, a atividade biológica per si também contribui para que estas características tenham cada vez mais relevância no solo e, portanto, a atividade biológica do solo é um fator condicionante da sua qualidade e a qualidade do solo um fator condicionante do melhor aproveitamento dos fatores. Neste contexto, os micróbios são certamente uns players importantes e de que continuamos a saber muito pouco, infelizmente. Sabemos de uma série de papéis importantes que eles desempenham a nível do solo, desde logo a mineralização mais lenta da matéria orgânica e a disponibilização dos nutrientes, porque vão entrar no ciclo dos vários elementos, a capacidade de agregar as partículas e de dar estabilidade aos agregados, de revestir a porosidade e permitir uma porosidade estável, uma estrutura estável do solo, a possibilidade de fazerem a degradação de muitos dos pesticidas que são aplicados e a possibilidade de interagirem uns com os outros de variadíssimas formas. E nós sabemos de todas estas suas capacidades, conhecemos-las, sabemos que existem, sabemos que eles são capazes de fazer isto tudo. Não sabemos bem ainda, ou sabemos relativamente pouco, sobre como é que devemos pôr isto ao nosso serviço em termos agronómicos, como é que podemos capitalizar estes benefícios, nomeadamente no que toca às interações entre os micróbios. E claro que começámos por estudar aquelas mais óbvias e que nos davam mais jeito, que têm a ver com as simbioses mutualistas, e de facto já sabemos mais, o que sabemos mais é sobre risóbio, porque é que conhecemos há mais tempo, vamos sabendo cada vez um bocadinho mais sobre micorrizas, sobre as bactérias promotoras de crescimento, que vivem na rizosfera, ou que são mesmo endófitas. Começamos a saber alguma coisa sobre o uso de micróbios antagonistas para combater determinados problemas do solo, tirar partido de outro tipo de interações, ou antagonistas, ou de predação, ou de competição, que nos permitem controlar alguns problemas do crescimento das plantas também. Mas, em boa verdade, ainda não sabemos muito bem como é que isto funciona e estamos um bocadinho a fazer aquilo que o professor Lima Santos referiu na sua excelente apresentação. Estamos a fazer um bocadinho aquilo que se fez durante a Green Revolution, ou durante a adoção do modelo químico-mecânico, que era, em vez de usarmos energia, na altura usou-se energia para substituir processos que ocorreram no ecossistema ou para os acelerar.
Neste caso estamos a começar a usar em larga escala inóculos, estamos a aplicar inóculos no solo, alguns destes micróbios, para beneficiarmos dos efeitos que eles produzem. Bom, sabemos que no modelo químico-mecânico esta incorporação de energia não deu os melhores resultados, e eu às vezes receio bem também que a aplicação massiva de inóculos também não seja o caminho mais adequado. Sabemos que podemos trabalhar, ajustar, adequar as práticas agronómicas de modo a tirar o melhor partido dos micróbios que naturalmente existem no solo. E é preciso um solo estar muito degradado para não ter qualquer vida microbiana e mesmo assim, se for deixado, se for ajudado, rapidamente a recupera. Portanto, os micróbios estão lá, os que estão lá são os nativos, portanto estão seguramente melhor adaptados do que outros quaisquer que possamos adicionar. E também são seguramente mais baratos, não é? Porque já lá estão. Portanto, já estão lá, estão adaptados, existem, e portanto se nós conseguirmos ajustar as práticas culturais, e nós temos vários exemplos disso, de modo... Já queria falar isso num segundo momento, das práticas culturais e como é que nós podemos então ajudar esta vida microbiana, não é? Se calhar começo agora por colocar uma questão que está aqui no nosso chat, só para enquadrarmos. Temos aqui a nossa assistente Júlia Oliveira, pergunta qual é o papel da aplicação de compostos de excelente qualidade na repovoação da fauna microbiana dos solos onde são aplicados. Não sei se consegue aceder ao chat e também consegue ler a questão. Eu eventualmente consigo, mas não consigo fazer ao mesmo tempo. Então eu vou reler. Mas eu repito a questão. Pronto, a adição de compostos pode ter algum efeito, seguramente, pronto, porque vai sempre que haja um efeito do aumento do teor de matéria orgânica, como é evidente, vamos proporcionar uma melhor atividade microbiana, mas isso sozinho não chega, não é? Depois, se entretanto não houver uma série de outras práticas que complementem, não vai ser o suficiente, mas claramente que essa é uma das que pode beneficiar. Muito bem. Eu já volto a falar consigo, já vamos aqui esmiuçar esta questão das práticas culturais, como é que podemos então ajudar aqui estes micro-organismos dos solos a ajudarem as nossas culturas, mas agora queria falar com o engenheiro João Coimbra, que também já está aí connosco. Eu vou começar por lhe colocar uma private question. Mandou os seus 5 filhos irem jogar a bola e tem internet só para si, João Coimbra? Acho que sim, acho que sim. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Então, João Coimbra, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. João é aqui um bocadinho um exemplo de tudo isto que nós estamos a falar da intensificação sustentável. Representa também aqui uma monocultura que é do milho, não é? E falámos um pouco sobre isso já aqui e sobre também os preconceitos que muitas vezes existem em relação à monocultura, mas é de facto um exemplo em como é possível numa exploração agrícola com uma grande dimensão e uma cultura de facto muito intensiva, poder trabalhar aqui esta questão da sustentabilidade. E a minha primeira questão é: quando é que na sua exploração despertou um bocadinho para esta consciência de que tenho que trabalhar mais esta minha parte da sustentabilidade na exploração? Obrigado, Isabel, boa tarde. Parabéns à vida rural. Como os agricultores não pararam, a vida rural também não parou e continua a fazer o seu papel de nos informar o melhor possível. Em relação ao nosso tema, primeiro de tudo agradecer ao professor Lima Santos, tem sido uma das pessoas que me tem motivado mais a conhecer. Tenho que reconhecer que isto também começou tudo quando eu era estudante, com a professora Joana Godinho, que tenho que fazer aqui uma homenagem, uma professora que no fundo dão aquele clique muitas vezes na nossa vida que faz com que nós mudamos de caminho. A nossa vida são caminhos e às vezes há uns entroncamentos e quando lá chegamos vamos para a esquerda ou para a direita. E a partir daí acho que sempre tive algum contacto com a natureza, porque vivi sempre no campo, tive a sorte de viver ao lado de uma reserva natural, também aproveitei ao máximo e usei-a muito, especialmente nas alturas que não era interdita de lá estar, e a partir daí também tentei incluir isto nos meus atos de gestão. Eu acho que muitas vezes nós vimos isto do ambiente como uma restrição ou como uma limitação. Eu quero supor que para a minha atividade como gestor isto é uma grande oportunidade. Nunca senti também reconhecido aquilo que dizem da agricultura, que nós matamos, que nós destruímos, que nós pomos em causa a segurança das pessoas, do ambiente. Também nunca me senti bem nessa pele de ser posto em todos no mesmo saco
e penso que, como já disse há bocado o Gonçalo, isto em cada profissão há pessoas capazes, outras menos capazes e outros ignorantes, outros que não trabalham bem. E, portanto, também temos que tentar perceber o que é isso. Em relação propriamente à opção de tentar fazer na nossa exploração alguma coisa mais do que aquilo que eram os mínimos recomendados ou obrigatórios ou propostos até pelas políticas, a política agrícola, no fundo, tem sido também uma das coisas que tem levado os agricultores a pensar nisto, de forma com gosto ou sem gosto, ou porque é proibido, ou porque paga-se para ter alguma atitude. Antes disso, eu tentei perceber se isto, como o professor Lima Santos disse, era um fator económico. Nós tínhamos muito esta ideia realmente da Revolução Verde, nós que somos aqui da zona mais produtiva do país, produzíamos bastante bem, e nos anos 80 começámos a introduzir o regadio fez com que as produções aumentassem drasticamente e toda a otimização que fizemos à volta da mecanização, da automação, os pivôs, etc., levou-nos a atingir produções muito interessantes e muito competitivas. Mas chegámos a uma altura que aqui na exploração começámos a ver que esses acréscimos já não eram crescentes, como também o professor Lima Santos disse. Começámos a ter que pôr cada vez mais coisas, ter que fazer mais tecnologia, mais energia, e de repente pensámos que isto tinha limites. E foi nessa altura que começámos a perceber que era preciso tentar olhar para isto de outra maneira. Em 2010 nasceu também, a propósito disto, um projeto de investigação que levou a que várias explorações fossem tentar identificar, começava-se a falar mais seguramente na necessidade de compatibilizar a produtividade com a conservação, com o ambiente, etc. E nós aderimos a um projeto de investigação que foi promovido pela CAP, onde incluía também ONGs, como a CEPEI, a LPN, e fizemos o levantamento da biodiversidade da exploração, que eu acho que é o primeiro grande passo, é nós sabermos o que é que temos em casa, porque muitas vezes isto de falar que somos bem ou mal, e nessa altura desenvolvemos muitos planos para tentar perceber com o conjunto de pessoas que identificou os problemas se era possível ou não. E é aqui que se começam os primeiros problemas. Claro que há sempre a opção de fazer a tal desenvolvimento das áreas ambientais, das áreas de conservação, mas eu tenho um problema que eu não sou uma associação, não sou o Estado, etc. Tenho um acionista, tenho os acionistas que olham para mim e precisam desta exploração para terem o retorno financeiro dos investimentos e do património que aqui se desenvolve os negócios. E, portanto, eu, ao mesmo tempo que estava muito interessado nestas opções muito interessantes a nível de conservação, etc., eu tinha que dar lucro, eu tinha que justificar o meu trabalho e não podia estar a propor aos meus acionistas que iríamos fazer daqui um parque natural para podermos entrar no máximo dos objetivos de conservação. E esse tem sido talvez o mais interessante, é compatibilizar a economia, o rendimento, a riqueza criada por esta exploração, com a possibilidade que a conservação não venha pôr nada disto em causa. E este é o grande desafio, como já falámos várias vezes. E, portanto, a partir daí, entrou ao mesmo tempo de todos os planos de conservação que estão hoje a correr, quase há 10 anos, com a agricultura de precisão, que eu, no fundo, considero que são os dois modelos mais interessantes. Eles têm que se casar e uns ajudam os outros. Portanto, o tal eco-farming, como o professor Lima Santos diz, é uma tentativa diária da nossa opção, ao mesmo tempo que temos a ferramenta da agricultura de precisão que nos ajuda a fazer os ajustes. E a partir daí é ciência, é estudar, é experimentar, e temos vindo a fazer, e que se calhar falaremos mais à frente, mas basicamente são estes os dois conceitos. Primeiro, o gestor tem que ter o clique, porque senão anda sempre a reboque dos outros e está sempre a reagir, que acha que o atacam, que toda a gente quer mal do agricultor, etc. Depois, a introdução de uma noção do que é que existe e levantamento, e depois a integração de todas estas coisas e o conhecimento que depois vai trazendo as nossas soluções. Muito bem, João Coimbra, já volto a si, já vamos saber concretamente o que é que está a promover na sua exploração a nível não só destas práticas de conservação, mas também ligando para esta questão da precisão, como falou, que aqui no seu caso é precisão e conservação, não é um bocadinho, e chamava agora a Patrícia Coutrinho, e queria começar por perguntar um bocadinho também, a Patrícia está em primeiro lugar há alguns meses neste projeto novo do Grupo Ortigão Costa, que é o projeto Ag9, e como é uma coisa muito recente, queria que nos começasse por explicar o que é isto, porque é que este projeto que tem um foco muito grande na sustentabilidade surge no seio do Grupo Ortigão Costa,
com que objetivos e de facto, o que é que a sustentabilidade, como é que liga com este projeto? Bem-vinda de novo. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar em parceria com tão ilustres oradores. Eu vou apresentar de uma forma global este projeto, este Centro de Excelência. O Aginov foi criado em setembro do ano passado, em consequência da identificação de uma necessidade do setor, digamos assim. O grupo sentiu que há um potencial no desenvolvimento, na competitividade do setor do tomate indústria e, portanto, entendeu que deveria partir por aí, começar este trabalho de potenciar este desenvolvimento sustentável. Portanto, recuperar alguma da competitividade do setor do tomate indústria em Portugal é a nossa missão, digamos assim, sempre pela via da inovação, da demonstração e da difusão do conhecimento. Temos várias áreas de atuação, digamos assim, e vários objetivos estratégicos. Eu diria que em termos de objetivos, os objetivos mais lineares, digamos assim, é o aumento da produtividade, redução de custos. E, portanto, tudo isto se traduz numa eficiência na utilização dos recursos. E esse é o nosso objetivo final. Obviamente que para lá chegar temos enfim, várias ferramentas e estamos a montar um trabalho de base com alguma dimensão, digamos assim. Obviamente temos parcerias já estabelecidas com algumas empresas que estão connosco e que consideram que efetivamente há algum trabalho a fazer, até nomeadamente na área da fertilização, e estamos a desenvolver os contactos iniciais para estabelecer parcerias com diversas universidades, uma delas, a Universidade de Évora, com a professora Isabel Brito, exatamente nesta área do solo e do potenciar, digamos assim, o nosso recurso primário, que é o solo. Efetivamente, como a professora diz, se o solo estiver bem, ou pelo contrário, se o solo não estiver bem, pois podemos fazer tudo, porque não há milagres. E, portanto, entendemos que essa é uma das áreas para onde vamos desenvolver o nosso trabalho também para lá. Patrícia, deixe-me só questionar, em que culturas é que vão incidir estas vossas práticas? O grupo tem, de facto, um espectro cultural alargado e vários investimentos em várias áreas e, portanto, este é um projeto pensado para aplicar a todas as áreas de negócio do grupo. Há prioridade para algumas culturas mais específicas nesta primeira fase? O que é que está pensado? Isabel, o grupo, eu também posso falar um bocadinho nisso, o grupo tem 4 áreas principais, digamos assim, na agropecuária. Temos efetivamente o tomate, nós temos este ano cerca de 1.300, 1.400 hectares de tomate de indústria, temos 800 hectares de frutos secos, temos 500 hectares de arroz e temos 800 e qualquer coisa vacas em lactação. E, portanto, temos aqui um panorama efetivamente alargado, digamos assim. O Aginov foi criado e a nossa base de trabalho vai ser o tomate indústria, obviamente. Claro que temos depois também aqui algumas áreas de atuação mais transversais no grupo, nomeadamente a questão das compras, nomeadamente esta questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, obviamente que temos muitas práticas já implementadas, muitas delas nos frutos secos, como é evidente, e temos coisas muito interessantes, e tem sido muito interessante ouvir estes depoimentos, digamos assim, porque eu revejo algumas das práticas que nós temos, os pássaros insetívoros, os morcegos, as margens funcionais para os insetos polinizadores, tudo isso são práticas que nós temos implementadas hoje em dia, muito nos frutos secos e que estamos a começar a implementar também cá em cima no ribatejo, no tomate. Temos uma margem já vamos falar sobre isso em detalhe, já lá vamos. Muito bem, mas portanto muito pensado para o tomate, que provavelmente é aquele que nos levanta mais questões a nível da sustentabilidade, por ser uma cultura que tem de facto uma carga de inputs muito grande, não é? E também na área dos frutos secos, não é? Se bem percebi, são essas áreas de atuação. Patrícia, já volto a falar consigo, queria agora chamar o Pedro Leal da Costa, voltar a dar-lhe as boas tardes e as boas-vindas. Obrigado, Isabel. Exato. O Pedro, que é o responsável pela área de viticultura de Symington, para quem não conhece, e queria perguntar-lhe também, na sua empresa, portanto, e nas áreas de vinha que gere, quando é que surge esta questão da sustentabilidade e o que é que vocês estão neste momento, qual é o vosso investimento em sustentabilidade? Aqui há uma visão um bocadinho mais tecnológica,
relativamente, se calhar, aqui a outros exemplos que vamos ter aqui durante esta tarde, é claramente uma visão mais tecnológica. Queria que me explicasse um bocadinho a sua visão também desta intensificação sustentável. Isabel, então eu começava por dizer que a Symington é a primeira empresa portuguesa com a certificação B Corp, que é uma certificação atribuída às empresas com elevados padrões de sustentabilidade. Portanto, a nossa sustentabilidade começa nos temas mais básicos e começa na afinação de toda a mecanização, mas sobretudo começa pelas pessoas das nossas equipas. Quem necessitamos, se conhecemos as equipas ou não, a gestão da motivação e da satisfação, darmos formação adequada às pessoas, tê-las esclarecidas e formadas para o objetivo comum, preparadas para trabalhar com a tecnologia. Mas também, relativamente às pessoas, eu acho que é importantíssimo, nós podemos trabalhar muito bem na agricultura e não nos podemos esquecer dos serviços, da prestação de serviços internos, de consultoria e massa cinzenta, como a área financeira, contabilística, comercial, mas também de produtos e bens materiais e de consumo. Portanto, tem que haver empatia com todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, nomeadamente os fornecedores. Se nós trabalharmos muito bem na agricultura, mas depois pagamos mal aos nossos fornecedores, isto já não é sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade começa pelas pessoas. Agora, a nível de ferramentas que nós utilizamos, eu diria que temos que recorrer bastante à tecnologia e, nomeadamente, começamos com bons trabalhos de calibrações de pulverizadores, por exemplo. São coisas muito básicas, mas eu acho que a sustentabilidade começa pelo básico, começa pela nossa organização. Portanto, se nós tivermos as ferramentas todas afinadas, calibradas, se nós usarmos, por exemplo, o papel hidrossensível, com este papel hidrossensível vamos partilhar uma imagem para se perceber melhor o que é exatamente este papel hidrossensível, que já estamos a ver neste momento, creio. Sim, então eu explico, e é uma coisa tão básica, mas que nós podemos ver de cima para baixo menos pontuado, isto é, utiliza-se este papel para ver o número de impactos. E se nós olharmos para cima, e provavelmente o do meio é o que está com os impactos mais bem distribuídos quando utilizamos um pulverizador, mas o quarto, a contar de cima para baixo, estamos provavelmente a gastar mais água do que aquela que necessitava. Portanto, do ponto de vista tecnológico, é muito importante. São coisas tão básicas, mas eu acho que a sustentabilidade começa precisamente por essa parte. Pedro, vamos descompartilhar a imagem, que penso que já todos percebemos um bocadinho. Esta questão do papel hidrossensível parece uma coisa muito corriqueira e que já existe há alguns anos, mas não é assim tão utilizada. Pois, eu acho que é básico e nós temos que, técnicos, tratoristas, encarregados, todos devem utilizar isto porque é a nossa base, digamos, da agricultura geral. Se formos falar ainda, há outros aspectos também que é a nível da gestão do stress hídrico, conhecer as previsões climáticas, fornecer apenas a quantidade de água necessária às plantas evitando desperdícios. Podemos necessitar adicionar água no inverno, em invernos secos, aproveitando a água como meio de adicionar alimento às plantas, e em fases determinantes da definição floral e produtividade das plantas. Não para o presente ano, mas para o ano seguinte. Se eu estiver num inverno seco, sem possibilidade de regar, vou afetar a produção das culturas do ano seguinte. Mas também, se nós conhecermos as necessidades em determinados momentos, sabemos a forma como podemos utilizar. Outro aspecto, por exemplo, também é antecipadamente a uma onda de calor, regarmos para aumentar as reservas do solo e a disponibilidade hídrica das plantas, para enfrentar a onda e o aumento da transpiração. Nós fazemos isto. Portanto, são coisas que eu acho que são tão básicas, mas no fundo acabam por ser essenciais para podermos fazermos a boa gestão da água quando ela faz falta, mesmo em invernos secos,
ou para enfrentar estas ondas de calor, como há pouco estava a dizer. Pedro, já volto a falar consigo, já vamos saber um bocadinho mais sobre estas práticas. Queria regressar agora à professora Isabel Brito. Há pouco falou-nos da importância dos micro-organismos do solo e da importância que eles têm na saúde das nossas culturas. Era importante agora perceber um bocadinho como é que os podemos alimentar, digamos assim, estimular a sua ação nas nossas culturas, e a professora tem aqui alguns exemplos práticos de alguma investigação que tem feito nos últimos anos junto com agricultores e alguns conselhos a dar nesta matéria. Conselhos não tenho, posso partilhar aquilo que nós temos feito e o que sabemos. Pronto, eu reforço que continuamos a saber muito pouco, nós vamos tentando saber um bocadinho mais, mas sobretudo temos a preocupação de ir tentando saber mais numa perspectiva de aplicação. Eu saber mais uma característica, ok, mas como é que eu posso pôr esta característica dos micróbios e como é que eu a posso potenciar para a minha produção, agrícola. E uma coisa que nós sabemos, e não é preciso estudar muito e perceber, é que quanto maior a diversidade, quanto mais nós potenciarmos a diversidade, maior a probabilidade ou a capacidade ou o potencial para capitalizar os benefícios no sistema. Porque sempre que interferimos na diversidade reduzindo-a, normalmente pagamos um preço elevado por isso. E, portanto, um dos fatores-chave tem a ver, por exemplo, com um dos pilares da agricultura de conservação, que é a rotação de culturas, pronto, que é um dos pilares da agricultura da conservação, entre outras razões, para alterar o tipo de palhas que ficam no terreno, etc. Mas a alteração, a rotação das culturas, o modificar as culturas e os micróbios como as potenciam e outras, é um fator fundamental para não cairmos, ou quando temos monocultura é muito fácil potenciarmos um determinado tipo de micróbios, no limite qualquer fitopatogénico, e o seu controle é muito mais complicado. Se nós tivermos uma rotação de culturas, a possibilidade de que esse micróbio prevaleça sobre os outros é menor, porque há uma maior diversidade, há uma maior competição e, portanto, a possibilidade dele prevalecer é muito menor. Portanto, logo aqui, desde logo, a diversidade é um ponto fundamental. Não é por acaso que determinadas patologias, nomeadamente ao nível do solo, doenças das plantas associadas ao solo, nos surgem ao fim de vários anos de monocultura. Tem a ver justamente com criarmos ou potenciarmos esses desequilíbrios na biodiversidade e permitir que alguns micróbios prevaleçam em detrimento de outros. Portanto, isto por um lado. Depois posso falar do que é o caso que eu conheço melhor, que está mais dentro do âmbito do meu estudo e que tem a ver com as micorrizas arbusculares. Pronto, e para quem esteja menos ao corrente, os fungos micorrízicos associam-se à raiz da maioria das plantas e formam uma associação, uma simbiose mutualista, que são as micorrizas arbusculares, e quase todas as plantas na natureza fazem, ao contrário das associações entre as bactérias do género Rhizóbio, que só se associam às raízes das plantas leguminosas. Neste caso, estes fungos são os fungos filamentosos que vivem no solo. A exceção na natureza são as plantas que não fazem este tipo de associação. A colza, por exemplo, é uma das exceções. E o que nós sabemos é que estes fungos, quando colonizam as culturas a partir potenciam várias vantagens nas plantas, desde logo esses micélios do fungo que estão no solo estão em contacto com a raiz e estendem-se pelo solo e captam nutrientes e conseguem trazê-los até à planta e, portanto, funcionam como uma rede extra de raízes, e chegam a poros de solo e a distâncias que as raízes não chegam para capturar nutrientes. E, em boa verdade, aquilo porque esta associação é mais conhecida é justamente por captar nutrientes. Mas, em boa verdade, nem tem sido essa a vertente que nós temos estudado mais, porque a aquisição de nutrientes, melhor, pior, mais balanceada, menos balanceada, nós temos outras ferramentas para fazer o aporte certo dos nutrientes às culturas. Estes fungos têm um outro papel, que é em minimizar ou tornar menos intensos estresses bióticos ou abióticos nas culturas. E para isto nós temos menos ferramentas em termos agronómicos e, portanto, temos estado a explorar como é que podemos usar estes fungos, então, para proteger as culturas de estresses bióticos ou abióticos. Sabemos também que esta proteção só ocorre quando o fungo está bem estabelecido.
E, portanto, é preciso o fungo e a planta já estarem em contacto há algum tempo para se gerarem estes níveis de proteção, que têm a ver com o priming de mecanismos de defesa da planta, tem a ver com a alteração da expressão genética da planta, tem a ver com a alteração do balanço hormonal da planta também. Para isso ocorrer de forma favorável, o fungo tem que já lá estar há algum tempo. Então, o que é que nós percebemos? Percebemos que quando a colonização da planta se faz a partir do micélio do fungo que já está desenvolvido no solo, ela faz de forma mais rápida do que quando se faz a partir de esporos. E, portanto, ao conseguirmos uma colonização mais precoce da cultura, conseguimos mais precocemente a ativação de todos estes mecanismos e que a planta fique francamente mais robusta contra stresses bióticos e abióticos. Mais uma vez, isto é tudo muito bonito, agora como é que eu trago isto para o sistema agronómico? Como é que eu ponho isto a funcionar no campo? Porque só assim é que me interessa, não é? Senão fico outra vez só nos livros ou nos artigos científicos e não chega onde é preciso. É a grande questão, não é, professora? Essa é a grande questão. Temos há muitos anos a não conseguir dar esse salto, não é? Exatamente. Nós tentamos dar, mas nem sempre é fácil, Basicamente, nós sabemos que no campo nós podemos desenvolver essa rede de micélio de várias formas, usando plantas que sejam micotróficas, que são quase todas, ou usando uma cover crop, no caso das culturas de primavera-verão, nós podemos passar o inverno com uma cultura no solo só para desenvolver esta rede de micélio. Nas culturas anuais de inverno... Professora, desculpe interrompê-lo. Quando fala nas cover crops, portanto, nas culturas de cobertura, há culturas de cobertura mais interessantes do que outras. Isso vai depender da cultura que eu vou fazer a seguir. Lá está, isto não é fácil. Vai depender da cultura que vou fazer a seguir, vai depender do stress que eu estou a querer mitigar. Há culturas de cobertura ou cover crops mais adequadas do que outras. E isso é preciso perceber em cada local e em cada situação. E, portanto, temos a grave dificuldade de não haver receitas, que é uma coisa que dá sempre muito jeito. Mas não há receitas, há olhar para o sistema, a estudá-lo, como também ainda há pouco o professor Lima Santos teve a ocasião de referir relativamente a quais eram os árvores ideais para o olival. Não sabemos, temos que ver, temos que estar, temos que perceber e não há receitas, o que torna também a implementação mais difícil, não é? Também é muito à medida também, não é? À medida da minha exploração do meu solo, da minha cultura, das minhas condições climáticas, certo? Exatamente. Interrompi o raciocínio, estava a dizer. Voltando um bocadinho atrás, portanto, podemos usar a cultura de cobertura, mas isto no nosso clima só funciona para as culturas de primavera-verão, não é? Porque não vamos usar uma cultura de cobertura durante o verão e regá-la e gastar recursos a regar uma cultura de cobertura. Para as culturas de inverno, podemos jogar com a antecedente na rotação. Pode eventualmente, se nós tivermos um stress muito severo e que nós saibamos que há um par planta comunidade de fungos micorrízicos que me ajuda muito a controlar esse stress, pode-me valer a pena eu gastar um ano da rotação em ter uma planta antes da cultura de rendimento, antes da cash crop, ter uma cultura só para fazer o desenvolvimento dos fungos certos para depois me protegerem a minha cultura no ano seguinte, ou posso, como temos a sorte dos fungos micorrízicos colonizarem praticamente todas as plantas, eles também colonizam as infestantes. E, portanto, para as culturas de inverno, se nós pudermos atrasar um bocadinho a sementeira e deixar que as primeiras chuvas, as infestantes germinem, se colonizem, depois fazemos o controle das infestantes e as próprias infestantes já nos desenvolveram a tal rede de micélio no solo. Essa rede de micélio só vai, de facto, proporcionar colonizações precoces da cultura se for mantida intacta e, portanto, ou se for muito pouco perturbada. E, portanto, esta abordagem só faz sentido em sistemas de sementeira direta ou de mobilização mínima do solo. E, portanto, basicamente, para resumir, escolhendo a sequência de culturas adequada e usando técnicas de mobilização mínima ou de sementeira direta, nós conseguimos, francamente, potenciar a população micorrízica e mais, que é tirar partido da diversidade funcional destes fungos. Eles não funcionam todos da mesma maneira e, ao usar a população nativa e toda a sua biodiversidade, estamos a poder usar tudo aquilo que eles são capazes e que nós precisamos no sistema.
Sra. Isabel, tem aqui uma questão que eu penso que já acabou por... Eu vou pedir, por favor, que baixem um bocadinho mais o chat. Tem aqui uma questão que tem muito a ver com o que estava a dizer agora, que é qual a dinâmica entre a rotação e a consociação em relação aos micróbios do solo, não é? Não serão mais equilibradas as consociações? Era um bocadinho o que eu estava a dizer agora, não é? E aproveito para lançar já a seguinte, que tem a ver com... só um momento que não estou a conseguir ver a pergunta. Existe alguma probabilidade de haver inoculação do solo com micro-organismos que consigam inibir a fitofora, eu não sei se vou conseguir pronunciar isto exatamente, a fitofora cinnamomi, será assim, professora? Fitofora cinnamomi, sim. Pronto, por si tem logo outro encanto. Principalmente na cultura do castanheiro. Pode existir outro método para reduzir esta doença? Mais uma vez, não sei dar uma resposta com uma receita, pode seguramente, porque se nós conseguirmos potenciar, estragar o ecossistema em que a fitófora está a proliferar, deixando-lhe pouco espaço para ela proliferar, é uma maneira de a controlar. Não é? De alguma forma, agora, o organismo concreto, tenho a certeza que uma planta que esteja bem micorrizada está menos suscetível, há determinadas bactérias do solo que vão ajudar a tornar menos suscetível, mas conhecido, e como no caso em concreto, não sei o efeito, por exemplo, das micorrizas, é um sistema que eu nunca estudei, mas acredito que haja, e sei que é um problema grave no castanheiro. Muito bem. Já volto a falar consigo. Vou regressar ao João Coimbra. João, falou então aqui de como é que começou aqui o seu olhar para a questão da sustentabilidade e agora queríamos conhecer um bocadinho em pormenor quais são as práticas que está a implementar na exploração para consociar esta questão da precisão e da conservação, como disse. Em concreto, em que práticas é que está a investir? Claro. Eu sei que já está a trabalhar nestas áreas todas, inclusivamente, isto é sempre muito curioso, quando comecei a lançar estes convites individualmente, quando cheguei ao final percebi que quase todos já trabalham uns com os outros sem eu saber, portanto é interessantíssimo perceber de facto que de facto estes são bons exemplos no sentido em que já estão todos a trabalhar muito em parceria, o que é fantástico. Eu quero agradecer também à professora Isabel e ao professor Lima Santos, que também já estudam connosco estes problemas. Uma das nossas ideias é sempre trazer o conhecimento, e o conhecimento hoje está nas universidades, está nos centros de desenvolvimento e de excelência. Eu acho que este saber também é ao mesmo tempo, junto com os agricultores, pode ter um poder muito superior, e é esse que é o grato de receber aqui as universidades e especialmente alunos que vêm fazer estágios aqui e acabam por ajudar a completar esta teia de investigação e criar condições para que os agricultores vão também começando a adaptar-se a esta nova novidade, que é também eles serem investigadores e serem principalmente acompanhantes daquilo que se estuda, porque o agricultor, se for acompanhar bem estes ensaios, os professores podem ter melhores resultados e resultados mais rápidos. E nós temos uma coisa boa, com a agricultura de precisão registamos tudo. Nós temos uma capacidade de registar o que fazemos de forma rigorosa, geoespacial, que ajuda muito depois à investigação, porque alcança-se rapidamente bastantes hipóteses de fazer repetições, de fazer modalidades muito diferentes e depois medimos todos os impactos. E quando há bocado, por exemplo, se falava neste problema da rotação e da monocultura, que me preocupa como produtor de milho, com muito poucas alternativas económicas, nós, por exemplo, convidámos a Universidade de Aveiro, que está a fazer um estudo aqui há bastante tempo, sobre a biodiversidade do solo. Nós onde temos investido mais é no solo. O solo é realmente a base de toda a economia agrícola, porque ele próprio pode fazer com que a gente seja mais eficaz ou não no uso dos produtos. E foi aí que nós começámos também a tentar perceber quais eram as limitações do solo, a drenagem, toda a parte de redução da mobilização, não só por uma questão de custos, por uma questão de emissões, porque nós aqui, o que vale é que vamos sempre somando tudo. Nós temos esses objetivos, que é basicamente reduzir emissões, aumentar produtividades ou mantê-las, porque atingimos já produtividades praticamente no limite técnico, e agora é reduzir custos e reduzir impacto. E os impactos via-se muito que tinha a ver com mobilização, o excesso de impacto por muitas aplicações, muitas passagens, etc. E a agricultura de precisão ajudou-nos a reduzir isso cada vez mais. E, portanto, a primeira coisa era
ir olhar para o solo, ver o que é que realmente na monocultura podia ter problemas. E aquilo que encontramos foi algumas surpresas positivas. O regadio tem-nos dado imensas surpresas, porque aquele conceito que havia de que quanto mais abandonado tivessem os territórios, melhor. Não é verdade. A nível de biodiversidade, por exemplo, os solos de regadio, os solos conservados que não tenham compactação, que não tenham má drenagem, são eles hoje uma zona onde a biodiversidade é bastante maior. E isso é interessante porque não estávamos à espera. Está claro que os estudos continuam a ser feitos e têm que ser muito mais bem feitos e muito mais estudos, mas isso ajuda-nos a perceber que o que interessa é eu ter o meu solo saudável. Uma das coisas que estamos a fazer também é estudar a transformação dos adubos minerais, químicos, para alguns adubos orgânicos. Fazer coisas comparadas, fazer coisas combinadas, porque eu gosto muito pouco de fazer o tudo ou nada. Nós saímos do tal agricultor que não tem qualquer cuidado para um agricultor altamente... Isso não existe na agricultura. Existe, sim, uma transição gradual das suas práticas. E é isso que nós estamos a tentar fazer e, principalmente, não entrar na zona onde vou reduzir produções. Porque a primeira coisa que eu exijo em todo este projeto é que a minha rentabilidade e as minhas produções não diminuam. No limite, elas têm que aumentar ou manter-se. Ou, se diminuírem, proporcionalmente os custos têm que ser muito mais reduzidos. Mas eu tenho interesse em produzir mais. E, portanto, a primeira coisa que fizemos foi um estudo de onde é que estávamos a fazer mais impacto. E aquilo que descobrimos, também com a ajuda das ONGs do ambiente, que estudam connosco, porque são elas também que têm mais conhecimento, tínhamos falta de algumas áreas de interesse ecológico, as tais áreas de conservação. E, portanto, a agricultura de precisão foi-nos medir onde nós perdíamos dinheiro, porque nós, como qualquer agricultor, temos zonas da nossa exploração onde perdemos dinheiro, onde aquilo que gastamos lá e o que retiramos é negativo. Portanto, a agricultura de precisão, na primeira fase, e o professor Ricardo Braga, também do Instituto de Agronomia, teve aqui bastantes anos a estudarmos isso, o que é as zonas que eu já perco dinheiro. E antigamente a ideia era, nós vamos lá pôr mais inputs, vamos pôr mais água, mais adubo, mais energia, tanto produção como a produção que tínhamos nas outras zonas melhores. E isso é que foi abandonado. E, portanto, estas zonas de menores produções, zonas marginais, cantos de pivôs, zonas mal drenadas, aí foi um reverter. Essas zonas passaram a ser zonas de conservação. E são áreas, num sítios maiores, outros sítios mais pequenos, e basicamente, por exemplo, hoje estamos a fazer a reversão da drenagem. Em alguns sítios que já não são produtivos e que são zonas de conservação, aí limitamos a drenagem para termos zonas úmidas mais tempo ao longo do ano. Portanto, é este conhecimento que o professor Lima Santos dizia que nós estamos à procura, é perceber qual é que, com pequenas atitudes, com pequenos investimentos, com pequenos percas de rendimento, qual é a maior rentabilidade ambiental, porque aqui também eu vou ser medido pela minha capacidade de produção de bens públicos, de capacidade de produção de um bem que é coletivo e que pode ter interesse para a sociedade e tem principalmente interesse para mim como agricultor para produzir melhor de forma mais barata. Por exemplo, as culturas de cobertura que a professora Isabel Brito fala, estão aqui a ser estudadas há muitos anos e fazemos uma quantidade enorme de culturas de cobertura, naturais, semeadas, outras mobilizadas, não mobilizadas, mais cedo, mais tarde. Hoje temos umas ferramentas extraordinárias, que são os satélites que nos observam, e isto hoje é acompanhado também no inverno, porque podemos ver a biomassa criada. Hoje há ferramentas que nos ajudam a testar todos estes resultados e os custos que eles vão tendo, porque também temos que sempre ir medindo os custos de tudo isto. E por isso foi isso que fizemos. Em relação à parte agrícola, é a agricultura de precisão que nos vai dizendo onde é que eu vou pôr o herbicida. Se eu não sei, que não tenho necessidade de aplicar o herbicida, a agricultura de precisão vai-me dizer que eu posso aplicar nas zonas só onde é necessário. Onde é que eu vou pôr o meu adubo. Tudo isso ajuda a correr menos risco de colocar algum impacto na atividade agrícola. Mas também fora da zona produtiva, o que fizemos foi aumentar essas áreas de conservação. Plantamos, por exemplo, temos um hábito muito fácil, que é um desafio que eu faço a qualquer agricultor. Eu tenho 500 hectares de milho, 500 árvores. São 500 árvores plantadas por hectare. Portanto, é uma árvore por hectare. Custa €1 uma árvore e custa €1 plantá-la. E há imensos sítios numa exploração que podem levar árvores. A nossa zona do Ribatejo, algumas zonas têm muito poucas árvores. As árvores foram praticamente todas tiradas da exploração. Nós também éramos zonas de olival tradicional, arrancou-se o olival e fez-se as culturas de milho. E, portanto, as árvores desapareceram da nossa zona. E sabemos que elas são completamente importantes para os refúgios que nós precisamos. E, portanto, também João, temos deixa-me interromper. Que tipo de árvores é que está a promover?
Nós, basicamente, como temos interesse em promover a polinização, estamos a fazer árvores que, ao mesmo tempo, fazem florações abundantes. Estamos a pôr cerejeiras... Fruteiras, certo. Fruteiras, cerejeiras bravas, árvores que tenham muita polinização na saída do inverno, que é quando há mais morte de alguns polinizadores por falta de alimento. Nas culturas de cobertura também estamos a introduzir algumas leguminosas e algumas brássicas para termos floração muito cedo, para rapidamente termos uma alimentação muito estável ao longo de todo o ano, porque na primavera não há um problema de falta de alimentação, é nas zonas mais frias do inverno, e portanto todos estes caminhos que vamos fazendo é tornar aquilo que já se sabe naquilo que é o objetivo do plano de biodiversidade que eu tenho, porque acho que todos nós devemos começar por aí. Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar daqui a 10 anos? Desafiamos a nós próprios, não sendo agora ainda obrigatório quase nada disto, o que fizemos foi, será que é possível, com baixo custo, não recebendo nenhuma ajuda, fazer isto? E isso foi a nossa experiência, porque até agora ainda não há praticamente nenhum pagamento por este tipo de serviços. E com o professor Lima Santos, como eu produzo uma commodity, se eu tivesse uma garrafa de vinho ou uma garrafa de azeite, se calhar os consumidores respeitavam este compromisso e se calhar compravam o meu azeite. Agora eu faço uma commodity, eu meto um caminhão de milho na estrada e já ninguém sabe onde é que ele veio. E essa falta de capacidade de chegar ao consumidor a mim afasta-me muitas vezes dessa parte comercial. Portanto, tem que ser pela vantagem e técnica que olhar para a ecologia vai-me ajudar na minha carteira, na redução de custos, na redução de operações, etc. E é aí que eu estou a apostar tudo. Portanto, fazemos plantações de árvores, plantações de sebes, voltar aqui um bocadinho também ao que tínhamos. Aqui na nossa região tínhamos sebes de marmeleiros, que foram eliminadas, pura e simplesmente. E hoje isso custa quase zero, plantar uma fiada de marmeleiros ao longo de uma estrada. São coisas que, como dizia o Pedro, são pequenas coisas que não têm quase valor nenhum, mas depois têm um impacto. E o professor Lima Santos também temos a sorte de estar a medir este impacto destas áreas. Agora começámos a fazer zonas de grandes para represar a água na saída do inverno. Portanto, também com pequenos bosques, porque são zonas onde depois concentra muito, porque nós temos aqui zonas que depois ficamos, na altura que semeamos o milho, praticamente é só solo nu, onde não há praticamente proteção para esta fauna e isso faz com que estas zonas que deixámos de produzir são hoje grande refúgio e, portanto, está assegurado o sítio onde se conservam, que depois, quando o milho é semeado e cresce, já cada vez mais há animais que se espalham depois pelas próprias searas. Portanto, a ideia aqui é culturas alternadas, eu não ter zonas muito extensas sempre com a mesma cultura, mas, ao mesmo tempo, eu posso continuar a fazer o meu milho. O milho não tem, aparentemente, doenças, porque se falava muito com estas zonas herbadas muito fortes perto das searas, seria o foco de entrada para outros insetos, porque os insetos auxiliares têm boas condições, mas os insetos que também nos dão cabo das searas também têm boas condições. E nós temos de ter cuidado com isso e estudar isso. Por exemplo, uma das coisas que nós conseguimos perceber é que os ataques hoje já não são generalizados. Os ataques, por exemplo, dos lepidópteros, que são insetos que cortam o milho e que perfuram, atacam do exterior para o interior. E eu posso fazer um tratamento com um inseticida só nas zonas de fronteira. Começámos a fazer isso e com imenso sucesso. Portanto, eu hoje só aplico um inseticida nos primeiros 5 metros de um pivô. No centro, como as pragas se concentraram todas na zona onde havia as bandas herbadas e as árvores e as sebes, é lá que eu também estou com mais atenção, é lá que pomos as nossas armadilhas eletrónicas e percebemos que ali, se elas aparecerem ali, passados uns dias, irão estar também no centro da exploração. E é essa inteligência com a natureza que nós vamos tentando melhorar aqui. É uma boa expressão, João Coimbra, inteligência com a natureza. Eu estava aqui a tarde inteira a fazer uma conferência já consigo, não é? Com essas práticas todas, com esses exemplos todos. Mas não pode ser, não pode ser. Vamos, já volto a si. Eu queria voltar ao Pedro Ayala Costa. O Pedro há pouco abriu aqui o debate para uma questão que tem a ver um bocadinho com a sustentabilidade social também e há aqui um comentário no chat que eu gostava de lhe ler, que tem a ver exatamente com isso, que o Pedro falou no aspecto fundamental da sustentabilidade. A sustentabilidade social não devia ser menosprezada, existem
empresas que ao passarem para o modo de produção biológica, compensando o aumento dos custos, optando pela precariedade dos seus, que eu agora peço desculpa, mas fiquei sem chat, dos seus colaboradores, empresas como assim, Symington deviam ser promovidas. Um bocadinho a este tema, porque de facto a sustentabilidade tem também aqui várias vertentes e mesmo aqui no caso da viticultura, que é claramente uma cultura, creio que foi o Gonçalo Almeida mas que falou há pouco, que acaba por ser a monocultura do Douro, não é? Numa área como o Douro, portanto são muitas centenas de hectares de vinha, onde é preciso promover de facto, onde são necessárias promover várias práticas, mas esta parte da sustentabilidade social também é igualmente importante. Falou também há pouco que há uma série de metodologias que utilizam para gerir os recursos humanos, para motivar os recursos humanos. Não é muito vulgar ouvir falar nisso aqui na área agrícola. Quer falar mais um pouco ou quer desenvolver um bocadinho mais esta parte? Eu acho que é uma coisa tão simples. Todos nós trabalhamos com equipas e o meu princípio, e felizmente enquadro-me bem na empresa onde trabalho, é se aqueles que estão à minha volta, se eles estiverem felizes, se estiverem motivados, nós temos a chave de sucesso para tudo. E, portanto, se as pessoas estiverem bem no trabalho, vão para casa, levam bem-estar, vêm de casa para o trabalho, trazem bem-estar, trazem mais produtividade. Eu acho que esse aspecto é fundamental e a Symington foca-se sobretudo nas pessoas. Há pouco falava disto, mas para dizer que a nossa sustentabilidade não é só a nível agrícola, mas a todos os níveis. A todos os níveis dentro da empresa. Na parte do engarrafamento, na parte comercial, portanto, de uma forma geral, global, em toda a empresa. Quer desenvolver um bocadinho, Pedro, explicar-nos um pouco que práticas é que tem de sustentabilidade nesses aspectos que mencionou? Eu começaria por dizer que uma coisa muito simples também, que quase todas as empresas fazem, que é o estabelecimento de objetivos ao longo do ano e gestão da motivação. Há que estabelecer esses objetivos inicialmente, ao início de cada ano, e irmos desenvolvendo. E cada um de nós tem os seus projetos, cada um de nós dentro da equipa tem as suas especialidades. E isso ajuda-nos a que, no conjunto, cada pessoa consegue dar o seu contributo para, na globalidade, isto mesmo na equipa de viticultura, que somos bastantes, trabalham comigo, 2 técnicos na área de investigação e desenvolvimento e depois mais 8 técnicos. E cada um de nós é especialista em alguma coisa e todos nós trazemos um input e aprendemos os outros nesse aspecto. A nível de todas as outras áreas da empresa também provoca-se bastante a tentativa de obtermos bons resultados com respeito pelas pessoas, pela natureza e por tudo aquilo que está à nossa volta. Muito bem. Já volto a si, Pedro. Queria agora voltar... Deixa-me dizer ainda, deixa-me só dizer uma coisa. Há pouco falava-se da monocultura do Douro. De facto, se há região onde há biodiversidade é no Douro. Nós temos as vinhas, temos as oliveiras em bordadura, temos os matos, temos uma quantidade enorme de variedades vegetativas. Portanto, apesar de ser uma paisagem construída pelo Douro, é uma paisagem com muita biodiversidade. Pode seguir. Muito bem. Muito bem. Vou então falar mais um pouco com a Patrícia Coutinho, para poder exemplificar um bocadinho então as práticas que estão a ser colocadas no grupo, com vista a estas questões da sustentabilidade, e sei que vocês já estão a começar aqui a fazer aqui muito trabalho nesta área. Isabel, eu aí posso referir se calhar os pontos que para nós são chave nesta estratégia que estamos a montar e que temos seguido. A rega, primeiro que tudo, eu acho que é um ponto fundamental para quem faz culturas de regadio, é um bom controle de rega, uma boa gestão da água. A fertilização, e na fertilização temos efetivamente, posso aqui referir um projeto grande de campos demonstrativos com planos de fertilização para o tomate indústria, e aí efetivamente aquilo que buscamos, aquilo que estamos à procura é questionarmos também a nós e procurarmos alternativas e procurar uma maior eficiência na utilização dos adubos, digamos assim. Estamos numa zona vulnerável, a maior parte da nossa produção de tomate está numa zona vulnerável e, portanto, a utilização adequada
dos adultos azotados é um tema muito importante para nós. E aí temos, numa parceria com 5 empresas, temos um projeto ambicioso, digamos assim, em termos de planos de fertilização em tomate. A questão do solo para nós é fundamental. Este ano temos muita coisa feita nos nossos projetos de frutos secos. Temos margens funcionais, num protocolo que temos com a Syngenta, e que temos margens funcionais quer no Alentejo, quer cá em cima no Ribatejo. Acho que é a única que existe em tomate. Temos aqui em Vila Franca, fazemos enrelvamento na entrelinha, nos nossos pomares todos de frutos secos. Temos casas para pássaros insetívoros, como já falámos aqui, para morcegos, e portanto temos já uma série de linhas de atuação, digamos assim, neste tema da biodiversidade, que é cada vez mais importante a manutenção e garantirmos essa manutenção da biodiversidade. Temos um ponto fundamental que falámos aqui logo no início, que o Pedro Ferreira chamou muito bem, a questão do melhoramento vegetal. E esta questão para o tomate indústria, nós entendemos que é muito importante. Temos uma linha de atuação no Aguinove muito grande e temos muitos campos demonstrativos de variedades, temos parcerias fortes com as empresas obtentoras de variedades de tomate indústria, e todos eles tiveram esse interesse e nos deram o apoio necessário para montar estes campos demonstrativos que temos aqui em Vila Franca e que temos com muitas repetições pelo Ribatejo fora. E depois temos, para conseguir juntar tudo isto, digamos assim, vamos ter na nossa equipa, estamos na fase final de contratação de um Data Scientist. E aqui nós achamos que é absolutamente fundamental não só montar estes campos demonstrativos, montar alguns ensaios, mas garantir a recolha dos dados e depois, mais do que isso, garantir que fazemos um bom tratamento de dados e que conseguimos desenvolver modelos que encontrem as correlações e que nos ajudem, de certa forma, a fazer tudo de uma forma um bocadinho mais ágil. Vamos também este ano instalar numa colhedora de tomate um equipamento que nos vai permitir fazer mapas de produtividade, que é uma coisa absolutamente básica, digamos assim, que se faz nos cereais e que o João Coimbra faz isto há anos sem fim, digamos assim, nas colhedoras de milho. Para o tomate não existia e não existe cá em Portugal. Vamos instalar este ano a primeira numa das nossas colhedoras e que, portanto, nos vai permitir, e tive esta conversa também com o Ricardo Braga, que está aqui a ouvir-nos e que fala muito de agricultura de precisão e é um grande conhecedor da agricultura de precisão. Os mapas de produtividade são a base da agricultura de precisão e, portanto, estamos também a entrar por aí e acreditamos que este Data Scientist na nossa equipa nos vai permitir fazer a diferença e nos vai permitir obter dados, tratamento de dados e as correlações certas, digamos assim, entre todos os dados que conseguimos recolher de uma forma muito, muito eficaz. Patrícia, neste momento o João Coimbra está a dar 3 saltos na cadeira a dizer que também quer um Data Scientist, não é, João? Certeza absoluta. Vamos, João, depois ligo. Acho que vamos ter aqui uma parceria aqui para um co-sharing de Data Scientist, não sei porquê, mas parece-me que sim. Não, é muito interessante, sim. É muito interessante, é claramente uma tendência, especialmente numa área como a agricultura que produz tantos dados, não é? Sim, é provavelmente uma das áreas que mais dados produz, não é? Muitas vezes nós precisamos não só de tratar os dados que recolhemos, mas precisamos de alguém que nos diga e que nos consiga dizer se recolher mais aquele, conseguimos dar outro salto. E, portanto, é absolutamente fundamental termos essa indicação e termos esse know-how dentro de casa. Achamos nós que é muito, muito significativo, muito importante. Muito bem, muito bem. Aí claramente uma inovação, Patrícia. João Coimbra, tem aqui uma questão para si no chat, que tem a ver com como é que divulgam as atividades que contribuem na preservação das commodities que criam. E aqui o João claramente é o homem da partilha, não é? Se há agricultor que partilha as suas práticas e as suas atividades, é o João. Mas dou-lhe a oportunidade aqui de responder. Eu acho que realmente, e o Gonçalo há bocado falava bem isso no olival, também nós no milho temos sempre este problema às vezes da falta de comunicação e falta de entendimento daquilo que nós fazemos. E nós, há muitos anos, começámos um projeto a brincar de um blog que, no fundo, foi deixando as pessoas entrar na nossa quinta, abrir as portas, saber como é que nós reagimos, o que é que fazemos, e isso teve imenso impacto, porque houve muita gente que se começou a interessar e hoje temos imensa gente que comunica connosco de todo o mundo. É muito interessante. Mas, para mim, há aqui 2 fenómenos muito importantes também. A primeira é um bocadinho ir também àquilo que é básico. Eu recebo cá muitas escolas.
recebo muitas pessoas porque eu acho que nós continuamos a não conseguir passar a nossa mensagem. E, portanto, a melhor maneira é receber as pessoas dentro da exploração, trazê-las cá, arranjar condições para que elas possam visitar. Nós temos vários projetos cá dentro a correr para que as pessoas venham nos visitar, desde pessoas com conhecimento para pessoas que fora do conhecimento. Estamos com a ideia de fazer um turismo agroecológico intensivo, de agricultura intensiva, e por isso também é nesta comunicação que nós estamos a apostar. Mas onde é que nós também estamos muito interessados, e o Pedro falava nisso, que eu acho importantíssimo, é com as populações locais. Muitas vezes a gente olha muito para as pessoas das cidades e das pessoas muito letradas, e muitas vezes nós vivemos aqui num campo onde há aldeias e são sempre os últimos da fila. E aqui o que se tem tentado criar condições é que as pessoas daqui da região tomem partido e gostem de visitar a nossa exploração, o nosso ambiente. Portanto, estas zonas de conservação são zonas onde as pessoas podem vir passear, onde as pessoas podem estar. Por exemplo, nós temos aqui um projeto que é das ervas aromáticas. Nas zonas onde nós não aplicamos nenhum tipo de agroquímicos, são conservadas para que também as pessoas que aqui apanham ervas para medicinais, para tratamentos, para sabões, para shampoos, venham a apanhar a nossa exploração. E isto faz a tal sustentabilidade social, porque não é só para as pessoas que cá trabalham e para os acionistas, também para as pessoas que nos rodeiam e que vivem aqui todos os dias. Portanto, eu acho que nós temos muito mais capacidade de comunicar depois, porque as pessoas propriamente das aldeias, e muitas vezes não tinham esse conhecimento do que é que se passava dentro das explorações. E isto é uma forma de também trazer as pessoas cá dentro. Mas basicamente é fazer o círculo de a casa está aberta, a porta está aberta e, portanto, venham cá, perguntem, tenham as vossas dúvidas e venham para aqui, porque isto é um bom local. As pessoas, em vez de andar a correr dentro do Alcatrão, se andarem a correr por uma banda herbada, é muito melhor. Quer dizer, podem ver coisas que, se calhar, não veem no Alcatrão, mas pelo menos não levam com o carro em cima. Seguramente. Coisas que eu gostava de promover e tentar fazer passar a ideia de que a Quinta não é uma fábrica fechada onde não pode cá estar ninguém. Quanto mais pessoas aqui vierem e comunicarem connosco, cada vez vamos ter melhores resultados de comunicação. Muito bem, muito bem. Pedro da Costa, tenho aqui uma... Posso acrescentar? Pode. Antes de fazer a sua pergunta, deixe-me acrescentar aqui. Eu gostava de dizer, a Symington no Douro, só em compras locais, tanto de produtos para a agricultura, como de tratores, como mercearia, tudo isso, faz compras superiores a 3.500.000 euros. Isto, porquê? Porque as vendas são feitas a nível mundial, é produzido aqui no Douro e tentamos, dentro do possível, fazer todas as compras à nossa volta. Isso é importantíssimo. Obviamente que nós fazemos uma análise dos custos aqui e noutras regiões. Isso não há dúvida nenhuma, mas conseguimos trazer de volta à economia local um valor. Outro aspecto também que o João falou são as visitas, é importantíssimo e nós acho que no mundo do vinho podemos estar mais avançados, mas as outras áreas também, se trouxerem as pessoas ao campo como o João está a fazer e a visitar as próprias empresas, ajuda a transmitir uma mensagem daquilo que é o mundo rural. Muito bem. Pedro, tinha só aqui uma pergunta provocação no chat para si, que tem a ver com... Não, tem a ver aqui, mas esta é muito fácil de responder, que tem a ver com a aposta da Symington na robotização, se não contraria a questão da responsabilidade social. Não, em nada. Há pouco também se falou aqui em agricultura de precisão. Eu não vejo a conversa para aí porque eu acho que está mais que batido, mas posso dizer que somos pioneiros, por exemplo, em imagens aéreas em Portugal, somos pioneiros. Trabalhámos imenso e com a robotização estamos a conseguir fazer detalhes que às vezes com imagens aéreas já não conseguimos ir ao detalhe, que conseguimos ir por via dos robôs. Portanto, com a captação dessas imagens, conseguimos ir ao local e conseguimos tomar decisões de abertura e fecho de setores ou zonas onde, tal como podemos fazer uma boa fertilização, podemos aumentar ou diminuir as regas conforme as necessidades, podemos fazer estimativas de produção, que é uma coisa que qualquer agricultor falha sempre e a que falha mais é aquela que não se faz. Portanto, há aqui muito trabalho e isso já são complementos que, por exemplo, na robotização, se nós formos com a câmara de pressão fazer a medição ao nascer do sol, fazemos talvez 15 a 20 medições numa hora. Com a câmara conseguimos fazer 3.000 captações numa hora. Portanto, o trabalho que as pessoas andam a fazer e para termos uma informação mais detalhada,
consegue-se muitíssimo com essa ajuda. Eu não vou ter nem estagiários, nem ninguém para poder fazer esse trabalho que é extremamente duro. As pessoas não sabem, mas quem vai para a medição com a câmara de pressão está, antes do nascer do dia, está no campo. Muitas vezes levantam-se às 2 e 3 da manhã e fazem isto consequentemente durante a semana 2, 3 e 4 vezes. Não, é duro, não é? Os agricultores bem sabem. É bom termos. Eu falei só das coisas básicas, não entrei na tecnologia, porque se fôssemos entrar na tecnologia, isto aqui dava outra. Era outra conferência, não é? Era outra conferência. Muito bem. Ó Pedro, queria só. Mas acho que o básico e os detalhes fazem depois o grande. Não é? Sim, e muitas vezes aquilo que é básico. O que é básico para nós não é básico para os outros, não é? E é por isso que é tão importante esta partilha, não é? De ideias, de práticas e de soluções. Pedro, deixa-me só voltar à Patrícia, porque temos aqui no chat também um comentário sobre o Data Scientist. O Pedro Santos diz que precisará de apoio agronómico para a escolha de parâmetros a analisar e a correlacionar. E esse apoio agronómico terá que estar por dentro de novas estratégias ou o Data Scientist por si só não chegará lá. Quer comentar, Patrícia? Comento, claro. Claro, estou 100% de acordo, não podia estar mais de acordo com esta observação, sem dúvida nenhuma. O recrutamento desta pessoa, obviamente que um Data Scientist são normalmente pessoas com perfis muito técnicos, não são agrónomos, nós não estamos à procura de um agrónomo, são perfis muito técnicos. Para ter ideia, Isabel, já entrevistámos engenheiros aeroespaciais, pessoas com mestrados em física tecnológica, alunos do técnico, enfim, aparecem-nos perfis muito diferentes. Mas, como é lógico, nós entendemos que não temos capacidade para recrutar uma pessoa com este perfil e, portanto, temos uma empresa a ajudar-nos e que vai efetivamente fazer a formação e garantir que este trabalho de base deste trabalho, deste Data Scientist, vai ser feito com apoio. Isso, por um lado, em termos técnicos para o Data Scientist. Agora, este Data Scientist e o interesse de tudo isto, obviamente, é que vai estar na nossa equipa. E nós somos uma equipa de agrónomos, a Isabel conhece-me há muitos anos, e as pessoas que estão na minha equipa e que estão nesta empresa, nós temos aqui um grupo de agrónomos muito grande, muito conhecedor da realidade do Ribatejo, muito conhecedores da cultura do tomate, e, portanto, este Data Scientist vai estar perfeitamente integrado numa equipa, vai ter o apoio técnico dele, digamos assim, externo, e vai ter o apoio técnico agronómico interno, aqui dentro da casa. E depois deixe-me só referir também uma coisa, que penso que ficou claro daquilo tudo que eu disse, mas não o disse e faço questão de o dizer. Este trabalho que o Aguinov quer desenvolver, este projeto que está a começar e que nós estamos a desenvolver, é obviamente um projeto que vai ter muito inerente a partilha do conhecimento. Este ano, infelizmente, pela contingência que todos sabemos, não podemos fazer um dia de campo aberto para que as pessoas possam ver aquilo que estamos a fazer, mas esse é o nosso objetivo. E temos, aliás, e já tivemos e vamos ter agora, nas próximas semanas, visitas de várias organizações de produtores e a nossa casa está aberta. Quem tiver qualquer interesse em ver aquilo que estamos a fazer cá, eu estou à distância de um telefonema. Muito bem, fica aqui a mensagem. Patrícia, quer regressar muito rapidamente à professora Isabel, Brito, porque queria colocar ainda aqui uma questão que tem a ver com esta lógica das parcerias que já aflorámos aqui entre os agricultores e as instituições e as universidades. E neste caso do solo, do conhecimento do solo e dos micro-organismos, em que o conhecimento ainda é tão pouco e é tão técnico e tão científico e que é preciso passá-lo de uma forma mais concreta para os agricultores, o que é que podemos fazer de ambos os lados para estreitar aqui estes laços, porque se calhar é mais fácil de facto trabalhar com estes grandes agricultores que são no fundo muito pioneiros e têm estes projetos que levam um bocadinho a inovação à frente, mas o que é que podíamos fazer para levar e disseminar este conhecimento junto de mais agricultores, este conhecimento do solo que é tão precioso? Olha, desde logo aquilo que a Isabel está a fazer. Essa é a nossa parte e que tentamos, não é? Mas é preciso mais, não é? Exatamente, que nos põem em contacto e percebem e nos permitem perceber o que é que são as dúvidas de um lado e o que é que são as respostas que o outro tem para dar ou inspirar sobre aquilo que podemos ir à procura, porque são problemas que nós não nos tínhamos dado conta, ou portanto este tipo de iniciativas vêm justamente ao encontro de permitir essa melhor fluidez.
Neste caso, em concreto, de um estudo mais aprofundado dos micróbios do solo, até acaba por vir a consequência do grupo liderado pelo professor Mário de Carvalho, que já há muitos anos vem estudando estas causas do solo, e pronto, e com resultados muito interessantes, mas justamente na prática, com um grupo de agricultores que ele acompanha desde há muitos anos, e que justamente de encontros frequentes em que às vezes é mais importante pôr em claro aquilo que correu mal do que aquilo que correu bem, que é para que o que correu mal possa ser estudado, percebido, partilhado e para que outros não façam mal da mesma maneira, e portanto passa por este diálogo que eu felizmente também acho que vai sendo cada vez mais fluido, porque vamos tendo um gap menor entre o que é a formação dos agricultores e o que é também a componente académica, porque e há uma maior proximidade e uma melhor capacidade de diálogo, porque temos agricultores também cada vez mais instruídos e que sabem o que querem e que sabem colocar as suas questões. Aliás, estava aqui, não resisto a comentar aqui a última questão que debatida com a Patrícia. Dizer, o data scientist só tem que mexer nos dados. Para fazer as perguntas está lá a equipe de agrónomos, não é? E, portanto, é justamente deste cruzamento, se os agrónomos fizerem as perguntas certas, o data scientist só tem que lhes dar a resposta, nem precisa de perceber nada de agronomia, só tem que saber tratar os dados para responder às perguntas que lhes são feitas. E ouvir as perguntas, seja o data scientist, seja quem for, e tentar dar-lhes resposta, eu penso que aí certamente que reside o podermos levar isto tudo melhor para a frente e abertura, como o engenheiro João Coimbra mostrou que é na exploração que faz, quer dizer, a todos os níveis, desde as pessoas da aldeia aos miúdos da escola, a quem quiser vir estar e, portanto, disponibilizar e este intercâmbio. Eu permitia-me, se não se importa, introduzir aqui uma questão que tem a ver com este redesenhar dos agroecossistemas para a sustentabilidade e o uso da tecnologia para a sustentabilidade, que não foi focada e que me parece muito, muito pertinente, que é o fator tempo. Desenvolver uma tecnologia, se ela for útil, implementá-la e vendê-la, pode ser relativamente rápido. Conseguir uma melhoria, por exemplo, voltando ao solo, das características do solo e das condições do solo e da qualidade do solo é uma coisa que demora anos. Demora anos e às vezes pode-se estragar no instante. Pode-se estragar em meia dúzia de horas se for feita, sei lá, uma mobilização, etc. Aquilo que a natureza levou anos a fazer, os micróbios, as raízes das plantas, etc. Pode ser estragada no instante. E, portanto, esta concorrência desleal do tempo nestas duas vertentes da sustentabilidade, a parte tecnológica e a parte mais ecológica ou biológica, se quiserem, às vezes também torna a integração da segunda componente um bocadinho mais difícil, porque não se vêem logo os resultados, porque demora tempo, porque se fizer alguma asneira, eles estragam-se no instante, e depois tem que se começar tudo do zero. E, portanto, às vezes é mais difícil de ver, ou torna-se mais difícil ver e apreciar e capitalizar estes efeitos que também vão mais com o sistema e não tanto com a tecnologia, em que é mais fácil visualizar os benefícios. Muito bem, de facto é aqui um bom aporte esta questão do tempo, não é? Muito bem, só para terminar, porque já estamos aqui a derrapar completamente aqui nos nossos timings, já levamos mais do que uma hora de mesa redonda. Queria só voltar ao João Coimbra, porque me parece que não podemos terminar esta discussão sem focar aqui um ponto muito importante. Toda esta questão da sustentabilidade e da identificação sustentável é uma base importantíssima para aquilo que está a ser neste momento a discussão da reforma da PAC e do Green Deal que aí vem e que é importantíssimo porque afeta diretamente o bolso dos agricultores. E o que lhe queria pedir, João Coimbra, era um comentário àquilo que nós temos que acelerar nas nossas práticas para poder ir ao encontro destes novos desafios que nós ainda não sabemos bem quais vão ser, mas que já temos uma ideia muito clara do Green Deal, da reforma da PAC, dos ecorregimes e disto que aí vai. Eu acho que realmente a maioria das pessoas está bastante assustada com cada vez que vem uma reforma, as pessoas sentem-se que vão ser desarrumadas da sua casa, do seu canto.
E este é sempre o problema da reforma da PAC, ela que normalmente é feita 7 em 7 anos ou 5 em 5 anos, e agora estamos nesse desafio outra vez. Nós que vamos para velhos, como já passámos várias reformas, sabemos como é que isto funciona, e basicamente esta vai ser mais uma, e a grande reforma, como nós achamos, da transição que vem vindo a ser feita desde os anos 90 para agora, desta necessidade de nós termos também capacidade de explicar às pessoas que pagam e têm o proveito daquilo que nós fazemos, para que é que nós servimos, para que é que aquilo que estamos a fazer serve, se é só produzir alimentos, se é produzir os bens públicos, também esta deslealdade muitas vezes da Europa, tirar as ferramentas aos seus agricultores e pô-los em contacto depois com outras zonas onde eu sou o caso disto, das importações maciças de alternativas que usam as ferramentas que nos são interditas. Estes são os grandes desafios que nós temos que resolver. E mais uma vez a reforma vai exigir mais de nós, vai exigir mais, pela primeira vez eu acho que também vai exigir muito mais da administração. Esta ideia de que terão que ser sempre os agricultores que se adaptam cada vez que vem a reforma, eu acho que aqui o grande desafio é que nós que vamos ser agora, temos que fazer coisas novas, que eu penso que no meu sentido, aquilo que eu tenho feito na minha exploração vai no sentido daquilo que é exigido ou daquilo que se pensa que pode ser um compromisso aceitável. Agora, precisamos ter também uma administração mais flexível, mais capacidade para adaptar. Vamos ter uma grande nacionalização da PAC e, portanto, as decisões vão ser nacionais, com o risco e com o potencial que isso pode ter de nós conseguirmos, com uma administração bem capacitada e com conhecimento, poder-nos adaptar àquilo que realmente interessa, que é aquilo que a gente precisa, que é uma agricultura bastante produtiva, mas ao mesmo tempo de conservação, que foi isto que tivemos a acompanhar tudo. E para isso, se calhar, tem que se dar os sinais certos, os incentivos certos, na altura certa, sem serem perversos. Uma das coisas que eu tenho muito medo em toda esta área do ambiente é que as ajudas sejam dadas de forma perversa, ou seja, que o agricultor faça as coisas só porque há uma ajuda e depois não há um compromisso realmente de perceber o problema. Porque eu aqui não falo em mudar, não é a mudança só por si só, é o conhecimento, e como a professora Isabel Brito disse, isto nós não, e o professor Lima Santos, nós não sabemos, mas também a administração tem que nos dar tempo de perceber, e trabalhos como estão a fazer com a Patrícia, etc., os agricultores têm que conseguir conhecer o que é preciso. Não é só mudar por mudar. Agora, do lado de agricultores também tem que haver abertura para saber que isto realmente é um caminho que temos que fazer. Uns gostam mais que outros. Eu sinto-me bastante confortável. Todas as mudanças, normalmente, se nós as aproveitarmos bem, são boas para a gestão. Toda a capacidade de fazer mudanças, normalmente, se forem bem feitas na gestão, elas são produtivas, porque o status quo e manter rotinas durante dezenas de anos não pode ser bom para nenhuma gestão. E, portanto, isto é uma oportunidade de nós aproveitarmos e colocar ao nosso serviço todos aqueles, se calhar, condicionantes que nós achamos à partida como desafios. É isso que eu penso. Acho que tem é que depois de haver do lado da administração também a capacidade de elasticidade suficiente para perceber que cada um tem os seus ritmos e não podemos ser todos, se calhar, tomados da mesma maneira. E para isso também estamos cá para isso. Acho que as associações de produtores têm que ser chamadas também, e este é o grande desafio, porque envolver todos nesta reflexão. Sou muito liberal, mas, por exemplo, acho que o olhar para o ambiente e para o olhar para a ecoagricultura terá que ser de forma coletiva, terá que ser feita com os vizinhos, com a organização de produtores, com a região, e só assim é que terá um impacto ambiental muito forte, porque só levar aquilo à parcela ao número contribuinte, às vezes não funciona. E, portanto, acho que isto é um desafio espetacular. Vamos um desafio espetacular. Só João Coimbra para ter essa energia faz alguém bem. Muito bem. Muito bem. Bem, minhas senhoras e meus senhores, foi um gosto falar convosco. É sempre um privilégio ouvir-vos. Acho que aprendemos sempre muito quando estamos disponíveis para esta partilha e, portanto, é um gosto enorme poder contar convosco aqui nas nossas conferências da Vida Rural. Foi um ciclo que envolveu aqui cerca de 800 participantes, 18 oradores, quase 9 horas de conversa, e é um bocadinho isto que nos move, é poder estar aqui, poder apresentar os exemplos dos melhores, daqueles que estão a tentar inovar, a apresentar as melhores práticas e passar isso para todos vós, para que todos nós, sem qualquer constrangimento, consigamos
olhar para este conhecimento, tentar aplicá-lo, tentar replicá-lo nas nossas explorações, sejam pequenas, sejam grandes, trabalhamos com mais ou menor profissionalismo, a ideia é que se possa de facto replicar as melhores práticas e é por isso que aqui estamos. Um agradecimento enorme a todos vós que estiveram desse lado e a todos os oradores que passaram por aqui, um agradecimento gigante aos nossos parceiros, à Aquagri, à ADP, à Química Massol, que foram de facto parceiros incansáveis nestas conferências. Desejar, se é o caso, que ainda vão de férias, um ótimo descanso para aqueles que vão continuar a trabalhar um bom trabalho e dizer-vos que espero vê-los a todos dia 1 de outubro no AgroIn, que vai acontecer, será um evento presencial se não houver aqui nenhuma catástrofe, no dia 1 de outubro espero vê-los a todos, não sei se já vos vou poder abraçar nessa altura, mas sintam-se abraçados daqui num abraço virtual. Mais uma vez, obrigada a todos pela vossa presença e até breve.